E agora o assunto é café no Agricultura BR, vamos falar de mercado do café, como que toda a volatilidade, né? Às vezes tem dia que a gente fala que disparou o café nas bolsas, aí você passa 1, 2 dias dizendo que caiu ou que despencou nas bolsas de Nova York, de Londres, para a Robusta, para o Arábica. É um cenário que está se tornando normal. E como que isso impacta nas contas, e a gente tem ali também dados importantes da Secretaria de Comércio Exterior e também dos órgãos aqui do café no Brasil, que mostram um grande embarque também de café com preços muito interessantes. Mas para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar com o Haroldo Bonfá, que participa agora ao vivo pela internet conosco, analista de mercados, que vai explicar essa volatilidade toda, ou comentá-la, porque é um cenário realmente bastante complexo, né, que atinge o cafeicultor e provavelmente atinge não só o consumidor brasileiro, mas também consumidores de outras partes do mundo. Bonfá, quais são os fatores, né, aqueles parâmetros determinantes neste momento para o mercado do café, que nunca foi muito tranquilo, mas o mercado do café está mais nervoso do que o normal. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Bom, primeiro é normal, né? Nessa época do ano nós temos aí toda essa variação final de entre safra, uma discussão muito grande como que nós vamos ter a próxima colheita, né? Que deve antecipar um pouquinho, principalmente do arábica, e isso tem trazido aí bastante volatilidade ao mercado. É uma questão que nós estamos considerando aí duas vertentes, a climática e a técnica. Climática, muita chuva pode trazer aí uma recuperação momentânea, pontual para o grão do café que está finalizando a sua granação, a sua maturação. E para você ter a parte de técnica, seria uma confluência, o pessoal está chamando triângulo, na posição tanto de Londres como Nova York. Então, isso está trazendo muita volatilidade aí nos preços. Haroldo, como que essa volatilidade dos preços, né, ela chega aqui no Brasil? Porque o café ele vai ter outras questões que vão formatar preço, né? Entre elas, disponibilidade. Disponibilidade não é algo que está muito comum, né? Não é uma figurinha carimbada em relação a esta safra aqui no Brasil. Tem também o câmbio, entre outros fatores. Como é que esse cenário todo ele impacta o cafeicultor brasileiro e a sua decisão de vendas, ou a sua decisão de quando vender? Fabiano, fantástico a sua pergunta, por quê? Por exemplo, se a gente olhar hoje o mercado, Nova York bateu 3,91 na baixa e 4,05 na posição mais alta durante o dia no maio 25. O que significa isso? Se você é comprador, né, você estaria se posicionando então no 3,91 e se você é vendedor, você estaria se posicionando no 4,05. Então, toda essa volatilidade permite que tanto o comprador como o vendedor tenham aí oportunidades de ganho nessas variações. Tudo isso influencia bastante no mercado interno, já está recebendo aí algumas amostras de café muito precoce, principalmente do Arábica, né? E as pessoas estão muito aflitas. A que preço vender? Vender a preço de safra antiga ou vender a preço de safra nova, que se espera aí que seja melhor, mais barato, né? Vamos falar assim, do que o atual face à entrada de uma safra grande. Nós estamos falando aí, seja 38 milhões, seja 40 milhões de arábica, é uma safra grande e que, obviamente, vai mexer com todo o mercado, tanto nacional como internacional. O nosso produtor, os nossos traders estão extremamente qualificados e tecnificados para fazer essas proteções, né? Lembrando que o dólar está andando aí de lado, nós estamos aí 5,70, 5,80, esse range está muito estreitinho, o final de 25 deve ser por volta de 6, o final de 26, de 2026, também deve ser por volta de 6,
Então, essa proteção ela está mais fácil de fazer, né? Os preços não são excelentes, mas está fácil de fazer, e aí você tem que ver a sua disponibilidade, né? Realmente, quanto que cada um vai colher. Tivemos muitos problemas, tivemos, além da geada, perda na florada, a seca que aconteceu em algumas regiões, e tudo isso tem afetado demais o produto final, que será colhido. Então, ele não pode vender, aspas, uma coisa que ele ainda não tem certeza do que ele vai ter, tanto qualidade, como o tamanho do grão, como a bebida, enfim, tudo normal nesse processo aí de safra de café. Variáveis afetam sim o preço final e o produtor tem que ter que ficar muito atento para pegar a melhor oportunidade que atenda às necessidades dele. Muito bem, Haroldo. Haroldo, e pegando tudo isso que você nos disse, como que estes fatores, eles atingem não só o fator de mercado, mas principalmente o consumo no mundo? Como é que o mundo está interpretando esses fatores que são ligados ao café? Que tem consumidores, países tradicionais, tem consumidores que estão aprendendo, tem consumidores de alto potencial, falando em países. Como é que o mundo está lendo esse fator café no momento? Fabiano, essa é uma questão muito importante e relevante. Por quê? Porque, obviamente, todo mundo viu os preços subirem internacionalmente, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo todo. Porém, os grandes torradores, as grandes empresas no mundo, né, têm uma restrição quanto ao aumento imediato de preço. Isso cria uma indisposição, uma aversão ao consumidor. Então, eles fizeram aumentos graduais, né? Pararam, estão aguardando para ver o que vai acontecer no futuro, não transferiram todo o aumento do físico, ou seja, da matéria-prima, direto para o produto final, eles estão absorvendo uma parte disso para evitar que o consumidor mude de qualidade, procure qualidades mais competitivas, mude, por exemplo, de tipo, como você toma o seu café. Né? E com isso, você tem tentando, né, estabilizar, manter o nível de consumo, e eu estou falando mundialmente. Né? Nós estamos falando aí sobre esses eventos nos Estados Unidos, eventos na Europa, inclusive até aqui no Brasil. Sentimos isso ao ir ao supermercado, né? Os preços subiram bastante. No entanto, o preço ele é muito, muito pequeno frente a todas os outros aumentos e frente ao seu salário, ao seu poder de compra. Né? Então, você, teoricamente, não se sacrificaria tanto, né, a seu prazer, a sua delícia de tomar café, né? Você poderia reduzir um pouquinho, mudar um pouquinho de qualidade, etc. E tem aí até um estudo agora recente falando que muitos países aumentaram o seu consumo de café solúvel quando você tem que, por xícara, né, ele é muito mais barato do que o torrado moído. E com isso, uma nova alternativa para você continuar tomando café, né, café de qualidade, café saboroso, a um preço, de novo, por xícara, muito pequeno, e não, isso não vai afetar, esperamos, né, todo esse processo. Vamos ver agora, com a entrada da safra, Brasil, preços devem sim chegar aí a um nível um pouco mais baixo, né, se ajustar, e para isso vamos reavaliar todo o processo e considerando que esse consumo se mantenha, essa é a nossa perspectiva dos otimistas, é claro.